Oi, gente, tudo bem? Vamos, continuar com os estudos. Lembrando a vocês que estamos, na, na disciplina, sobre estratégias e procedimentos para a alfabetização. E estamos, na unidade 1 e vamos para atividades com gêneros textuais, tá bom? Então, bora lá. O trabalho, com gêneros textuais está diretamente articulado com a compreensão de linguagem como um processo de interação, pois, partindo da premissa do aluno como sujeito individual que deve desenvolver atividades articuladas ao contexto histórico, social e afetivo, a escola deve possibilitar que ele tenha contato com práticas, de linguagem presentes na sociedade. Então, esse trabalho, no primeiro momento do nosso estudo, vai falar aqui as atividades com gêneros, textuais, estar diretamente articulado com a compreensão. Então, é necessário que o aluno ele tenha essa compreensão de linguagem, tá? E é um processo de interação. E a escola, ela deve, possibilitar, ela deve ter disponibilidade, ela deve ter essa facilidade para que o aluno ele tenha esse contato com as práticas de linguagem e que essas linguagens, gente, estão presentes na sociedade. Então, ele não só vai aprender, ele não só vai ter a compreensão dessa linguagem dentro da escola, ele vai levar para a vida toda, ele vai levar para a sociedade, ele vai levar para o trabalho, ele vai levar para o ambiente familiar. Então, muitas vezes, equívocos permeiam, o trabalho dos professores com gêneros textuais. Isso é percebido quando são propostas atividades que demandam que o aluno apenas identifique o gênero a partir de sua estrutura. Para realizar um bom trabalho, com gêneros textuais, é importante garantir a diversidade deles, pois cada gênero mobiliza diferentes capacidades de linguagem. Ou seja, há um equívoco em relação a fazer com que o aluno ele venha compreender determinados gêneros textuais a partir somente da estrutura, conhecendo sua estrutura. E não é assim. É necessário que ele desenvolva, compreenda, tá? Lembrando que é a compreensão da linguagem. Então, o aluno ele tem que compreender como determinado gênero funciona, sua finalidade, suas características, e não apenas a compreensão ou entendimento apenas da sua estrutura. Nós vamos ver mais na frente os exemplos de vários tipos de gêneros textuais e as suas finalidades. Então, vai haver alguns gêneros que são semelhantes, outros que são diferentes, e que no texto, vai se falar que as características que são diferentes dos gêneros textuais, elas devem ser trabalhadas, de diferentes aprendizagens e habilidades. Então, um exemplo aqui, a receita. Uma receita, ela tem já sua estrutura. Então, eu não posso somente querer que o meu aluno entenda como é a estrutura de uma receita e ao olhar, por exemplo, numa atividade, numa prova, não só dentro da escola, mas no futuro, levando para um modo geral, que, ao olhar aquela estrutura, eu sei que é uma receita. Não somente isso, ele tem que entender sua finalidade. Quais são os textos, os gêneros, textuais e quais as suas finalidades. Então, entretanto, não é necessário trabalhar com todos os gêneros, pois existem semelhanças, como eu falei, entre eles que podem servir, como referência para o desenvolvimento das capacidades. Ao longo do ano letivo, o professor pode organizar um trabalho com gêneros que possuem características diferentes e desencadeiam diferentes aprendizagens e habilidades. Então, o nosso estudo, o nosso texto fala que existem gêneros que são semelhantes e que não se precisa trabalhar todos, mas que um pode servir de referências para os demais. Porém, o que se
vai se enfatizar nas diferenças, naqueles gêneros diferentes que vai possibilitar diferentes habilidades, vai possibilitar diferentes aprendizagens, e aí que vai entrar no processo do equívoco, não somente pela estrutura, mas sim pelas suas finalidades, suas características, que é importante com a finalidade e objetivo de que o aluno ele compreenda a linguagem, tá certo? Que ele compreenda determinados gêneros. Então, os exemplos que vocês estão vendo está de acordo com o material, de acordo com o nosso livro didático. Temos aí textos literários, né, ficcionais, e os exemplos têm contos, lendas, fábulas, novelas, e vocês podem estar vendo os demais aí. Tem textos do patrimônio oral, poemas e letras de músicas. Então, quais são, né, os textos que vão estar dentro dessa característica dos gêneros, né, dos gêneros textuais? Trava-línguas, parlendas, quadrinhas, adivinhas e provérbios. E fala também que os poemas e as letras de músicas também fazem parte do segundo agrupamento. Textos com a finalidade de registrar e analisar ações humanas individuais e coletivas e contribuir para que as experiências, né, sejam guardadas na memória das pessoas. Então, quais são os textos que têm essa finalidade? Biografias, testemunhos orais e escritos, obras historiográficas e noticiários. Textos com a finalidade de construir e fazer circular entre as pessoas o conhecimento escolar e científico. São as notas, né, de enciclopédia, verbetes de dicionários, seminários orais, textos didáticos, relatos de experiências, etc. Textos com finalidade de debater temas que suscitam pontos de vista diferentes, buscando o convencimento do outro. Então, quais são os textos que têm essas finalidades, características? Veja que não vamos compreender através somente da estrutura, mas pelo agrupamento, né, dentro daquele tipo de gênero, né? São cartas de reclamação, cartas de leitores, artigos de opinião, editoriais, debates regrados. Vejam que esses exemplos estão dentro do texto com finalidade de debater temas que suscitam pontos de vista diferentes, ok? Temos aí textos, né, com a finalidade de divulgar produtos e ou serviços, promover campanhas educativas no setor da publicidade. São os cartazes educativos, anúncios publicitários, placas e faixas. Textos com a finalidade de orientar e prescrever formas de realizar atividades diversas ou formas de agir. Aí nesse texto aqui, veja, está a receita que eu falei. Então, a receita ela tem finalidade de orientar, prescrever formas de realizar determinada atividade ou de como agir. Então, nós temos receitas, manuais de usos, né, de eletrodomésticos, instruções de jogos, instruções de montagem, regulamentos. Então, não é somente olhar para aquele texto onde tem uma receita e pela sua estrutura identificar que aquilo é uma receita. Não. Mas qual a finalidade, a sua estrutura, as suas características, tá certo? Textos com a finalidade de mediar as ações institucionais. São textos que fazem parte, principalmente, dos espaços do trabalho. Requerimentos, formulários, ofícios, currículos e avisos. Textos utilizados para as mais diversas finalidades, são as epístolas. São cartas pessoais,
bilhetes, e-mails, telegramas, que mediam, né, as relações entre as pessoas em diferentes tipos, né, de situações e interação. Nós temos textos não verbais, tá? Que não veiculam a linguagem verbal, tendo, portanto, foco na linguagem não verbal. Então, se não tem linguagem verbal, então o que pode existir é a linguagem não verbal, que seriam as imagens. Então, nós temos as histórias e quadrinhos só com as imagens, tá? Charges, pinturas, esculturas e algumas placas, né, de trânsito que compõem tal agrupamento. Nós temos também textos com a finalidade de orientar a organização do tempo e do espaço nas atividades individuais e coletivas necessárias à vida em sociedade. E quais são esses textos? Agendas, cronogramas, calendários, quadro de horários. Veja que a finalidade desses textos é de orientar a organização do tempo e do espaço. A BNCC estabelece a centralidade do texto como unidade de trabalho e, de acordo com o documento, as práticas de linguagens contemporâneas não só envolvem novos gêneros e textos, né, cada vez mais multissemióticos e multimediáticos, como também novas formas de produzir, de configurar, de disponibilizar, de replicar, de integrar. Então, gente, não só é somente novos textos, não é somente novos gêneros, mas como esses gêneros estão aí disponíveis para que a gente o compreenda. Novas formas de produzir, de configurar, como está aí citado, né, referente ao documento que a BNCC estabelece, a centralidade do texto como uma unidade de trabalho. Então, por dentro, né, da BNCC, na educação infantil, por meio de atividades lúdicas, é possível explorar a oralidade, exercitar o falar e o ouvir, além de possibilitar o despertar da curiosidade pelos textos escritos. Na BNCC, isso pode ser percebido no campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Então, a nossa síntese, né, das aprendizagens, nosso resumo do nosso estudo de hoje, falando, né, sobre gêneros textuais, vai dizer que expressar ideias, desejos e sentimentos em diferentes situações de interações por diferentes meios, argumentar e relatar fatos oralmente em sequência temporal e causal, organizando e adequando sua fala ao contexto que é produzida, ouvir, compreender, contar, recontar e criar narrativas, conhecer diferentes gêneros, né, e portadores textuais, demonstrando compreensão da função social da escrita e reconhecendo a leitura como fontes de prazer e informação. Essas atividades vão auxiliar a criança a associar a escrita e a fala e vai favorecer o gosto, né, pela leitura, a criatividade, o desenvolvimento progressivo de hipóteses sobre a escrita. Veja que é um desenvolvimento progressivo. Então, nesta sessão, nós compreendemos que a criança ela começa a construir conhecimentos referentes à linguagem escrita desde a infância. Compreendemos também que as atividades presentes nos livros e as abordagens pedagógicas podem estar amparadas em diferentes concepções de linguagem, as quais embasam o trabalho do professor em sala de aula, possibilitando a compreensão da alfabetização como um processo que é longo e complexo, que inicia na primeira infância. Eles estão enfatizando muito, né, que a gente entenda que o processo da compreensão, né, da alfabetização começa desde a primeira infância e que está interligado com o uso social da leitura e escrita para uma prática significativa e inclusiva. Espero que você tenha gostado
desse estudo falando de um modo geral sobre gêneros textuais, que nós não podemos focar somente na estrutura, ou seja, o aluno ele não só pode entender um gênero textual a partir da sua estrutura, e sim suas finalidades e características, e que isso vai fazer com que haja um processo de interação, de compreensão de linguagem, tá? Que não podemos ter equívoco no ensino referente ao que é semelhante, ao que é somente estrutura, mas aprender o que é novo, mas também interagindo, colocando novas formas de aprendizagem para que o aluno ele tenha gosto pela leitura e desenvolva, né, a leitura e a escrita, a criatividade, a imaginação, né, conhecer diferentes tipos de gêneros e portadores, né, textuais. Então, nós no próximo vídeo vamos continuar com nossos estudos, tá bom? Estratégias e procedimentos para a alfabetização. Se você gostou, se inscreve, deixa teu like e compartilha. E até o próximo vídeo. Até mais.